O preso tem direito de votar no Brasil? Em quais hipóteses a Justiça Eleitoral admite o voto em estabelecimentos prisionais? Esse é o tema do podcast Grifão dessa semana. O artigo 15 da Constituição Federal estabelece como regra geral que o voto é obrigatório e terá as três situações excepcionais em que o alistamento eleitoral e o voto serão facultativos. É o caso do indivíduo que tem entre 16 e 18 anos, também do analfabeto e do maior de 70 anos de idade. Tirando essas três hipóteses excepcionais, o voto é considerado obrigatório no Brasil e, portanto, não é apenas um direito, mas um dever que deve ser cumprido por todo cidadão brasileiro. Em complemento, o artigo 15, inciso 1º, o inciso 5 da CF, prevê hipóteses em que os direitos políticos poderão ser suspensos ou até perdidos. Dentre essas hipóteses de suspensão dos direitos políticos, o artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal, determina que haverá a suspensão de direitos políticos no caso de condenação penal transitada em julgado. Então, se o preso já sofreu a condenação definitiva, não há mais possibilidade de recurso, ele não é considerado um preso provisório, ele ficará com os seus direitos políticos suspensos enquanto durar os efeitos dessa condenação penal transitada em julgado. E é justamente em razão dessa conclusão que nós chegamos que nós conseguimos entender quais são os presos que podem votar no Brasil ao interpretar-se a Constituição. É o caso dos presos provisórios, aqueles que não tiveram ainda uma condenação penal condenatória transitada em julgado. E é justamente em razão dos presos provisórios continuarem com seus direitos políticos, mesmo quando confinados em estabelecimentos prisionais, que a Justiça Eleitoral editou resoluções em que foram fixados parâmetros para a realização de eleições em estabelecimentos prisionais. De acordo com o que decidiu o TSE, que deve ser observado pelos juízes eleitorais de todo o Brasil, nos estabelecimentos prisionais em que se verifica um número superior a 20 detentos provisórios, e, portanto, 20 detentos que persistem no exercício dos seus direitos políticos, deverá ocorrer a criação de sessões eleitorais especiais. E aí a Justiça Eleitoral, juntamente em parceria com o órgão ou a instituição que administra a penitenciária ou o estabelecimento prisional, vai fixar como ocorrerá a eleição que vai aferir a vontade política, ou seja, vai colher o voto desses detentos provisórios em situações em que nós temos eleições que podem ser no Brasil tanto eleições municipais, como as que ocorreram e ainda vão ocorrer em segundo turno no Brasil em 2020, mas também nós temos isso em eleições para a escolha de governadores e também do presidente da República, eleições estaduais, distritais e federais. Não há, portanto, como negar peremptoriamente direitos políticos a qualquer indivíduo recolhido às prisões. O preso provisório tem direito, sim, de votar e, portanto, a Justiça Eleitoral vai ter que operacionalizar todos os trâmites para que isso aconteça, inclusive alterando a sessão eleitoral do preso, exigindo que o preso que se manifeste como incluído nessa hipótese de ser um preso provisório, passe a votar enquanto estiver cumprindo a prisão provisória naquela sessão especial eleitoral criada para o estabelecimento prisional. Por fim, é interessante registrar que o mesmo entendimento se aplica para os adolescentes que, por força do Estatuto da Criança e Adolescente, do ECA, se encontram internados em unidades de internação. Eles não podem ser presos se cometerem infrações antes dos 18 anos de idade, mas poderão sim ser internados em unidades específicas destinadas a acolher esse tipo de adolescente. E se ele já for alistado após os 16 anos de idade, antes dos 18 anos de idade, o voto, mesmo sendo facultativo, poderá sim ser objeto de materialização, poderá ocorrer se verificado que naquela unidade de internação do adolescente se encontra mais de 20 adolescentes que têm o direito a voto, e aí a Justiça Eleitoral, juntamente com a unidade de internação, vai definir, por meio de atuação em conjunto, como ocorrerá a realização das eleições na unidade de internação
de adolescentes. Gostou do podcast que falamos essa semana? Então, como sempre, nós agradecemos muitíssimo a sua audiência, a sua participação. Registro, inclusive, que o podcast dessa semana foi elaborado a partir da sugestão de um seguidor dos nossos canais e das nossas plataformas de agregação de conteúdo digital. Então, você pode sim encaminhar suas sugestões para a Grifon, nós vamos tentar atender na medida do possível. E também lembro que nós temos um núcleo de educação à distância, o EAD Grifon, que disponibiliza para você, que é agente público, agente político, ou é um cidadão que é interessado em compreender os temas jurídicos mais importantes sobre o funcionamento da administração pública, cursos de capacitação. No momento, esses cursos estão gratuitos, você pode se matricular, você pode assistir às aulas, realizar as atividades e, ao final, receber um certificado da Grifon, que é referência em todo o território nacional em gestão pública e atendimento aos órgãos e entidades da administração. Nós nos vemos na próxima semana com mais um podcast Grifon. Até lá!